ninguém poderia imaginar. Mas, durante mais de meio século, a mulher que compartilhou sua vida com Ernesto Che Guevara guardou um segredo que poderia mudar a história, um segredo sobre Fidel Castro, tão profundo que, quando finalmente veio à luz, o mundo inteiro teve que repensar tudo o que acreditava saber sobre eles. Em março de 2024, Havana parecia parada no tempo. As velhas fachadas coloniais respiravam histórias que ninguém ousava contar. E em um canto discreto da cidade, uma câmera se preparava para registrar algo que o mundo nunca havia ouvido. Diante dela, uma mulher de 87 anos acomodava suas mãos trêmulas no colo. Não era o tremor da idade, mas o peso que carregara por mais de meio século. Seu nome, Aleida March, a viúva de Che Guevara. O que ela estava prestes a revelar não só colocaria em dúvida a versão oficial sobre a morte do Che, mas exporia um vínculo secreto com Fidel Castro que mudaria para sempre a história da Revolução. O que Aleida está prestes a confessar fará você ver Fidel e o Che como nunca antes. Durante 57 anos, Aleida guardou silêncio. Ouviu homenagens, discursos, versões oficiais, mas nunca falou. As pessoas acham que sabem tudo, disse ao começar a entrevista. Mas eu estive lá, vi coisas que ninguém mais viu, ouvi conversas que nunca foram registradas em nenhum livro. Sua voz não tinha medo, tinha memória. O que ela estava prestes a narrar não era apenas a história de dois homens, mas a história de uma lealdade rompida em nome de uma causa. Seu encontro com Ernesto Guevara ocorreu em 1958, no meio da luta que transformava Cuba. Ela era jovem, apenas uma moça decidida que acreditava em uma mudança que parecia impossível. Ele, um médico argentino transformado em comandante, tinha fogo nos olhos e um idealismo que arrastava todos os que o rodeavam. Eles se conheceram entre a fumaça dos acampamentos, em conversas furtivas e olhares que diziam mais do que as palavras. Quando a Revolução triunfou em 1959, o país celebrou. Aleida e Ernesto se casaram poucos meses depois. E quem assinou como testemunha foi Fidel Castro, o líder que já começava a moldar o destino de uma nação. Aquele casamento não era apenas uma união pessoal, era o símbolo de uma nova era. 3 vidas entrelaçadas por uma promessa de liberdade. Os primeiros anos foram de esperança. Aleida lembrava de vê-los juntos constantemente. Fidel e Ernesto conversando por horas, discutindo o futuro da América Latina, imaginando um continente livre. Eram irmãos de causa e de visão. Fidel ouvia cada conselho do Che, e o Che via em Fidel o estrategista que poderia transformar seus ideais em realidade, mas o tempo tem seu próprio modo de desgastar as alianças. Aleida começou a notar gestos, silêncios, olhares que antes não existiam. A amizade, que parecera indestrutível, começava a se encher de rachaduras. Fidel falava mais com seus assessores. Ernesto passava mais tempo em solidão, escrevendo, pensando. Algo estava mudando entre eles. Em 1962, o mundo parou diante da crise mais tensa da Guerra Fria. Cuba estava no centro do perigo e dentro do governo se travava outra batalha, a das decisões. Aleida foi testemunha da primeira grande diferença entre Fidel e Ernesto. Enquanto um buscava um caminho que evitasse a catástrofe, o outro defendia a ideia de não se render diante de nenhuma potência estrangeira. Naquela noite, Aleida viu o Che voltar com os olhos flamejantes, dizendo palavras que ela nunca esqueceria. Fidel escolheu a segurança sobre os princípios. Essa foi a primeira vez que compreendeu que os dois homens que admirava não eram tão parecidos quanto todos acreditavam. A Revolução os unira, mas suas visões de mundo começavam a separá-los. A partir daquele momento, cada conversa entre eles tinha uma tensão invisível. Nas reuniões oficiais, os sorrisos pareciam medidos, os abraços mais formais.
Aleida notava e, embora ninguém ousasse dizer em voz alta, muitos no círculo próximo sabiam que a relação entre Fidel e o Che já não era a mesma. O Che se tornava cada vez mais idealista, mais impaciente. Sonhava em expandir a revolução além de Cuba, em acender a faísca em outros países. Fidel, por sua vez, se tornava mais calculista, consciente do peso do poder, dos riscos de desafiar o mundo. As diferenças ideológicas se transformaram em diferenças pessoais. Aleida, sem entender completamente, via como a distância entre eles crescia dia a dia. O Che falava menos, escrevia mais. Fidel começava a tomar decisões sem consultá-lo. E assim, pouco a pouco, a amizade se transformou em uma relação carregada de respeito, mas também de desconfiança. Em 1964, o Che viajou a Nova York para representar Cuba nas Nações Unidas. Seu discurso foi direto, incendiário, uma denúncia a todas as potências, inclusive as que naquele momento apoiavam o governo cubano. Quando voltou, o ambiente já não era o mesmo. Fidel o recebeu com um gesto sério, sem aquela calorosidade de outrora. Aleida entendeu então que algo irreparável se quebrara. Os meses seguintes foram frios. O Che se dedicava ao seu trabalho, mas passava cada vez menos tempo em casa. Se trancava por horas com seus papéis, escrevendo cartas que nunca mostrava a ninguém. Aleida tentava perguntar, mas ele só respondia: "Há coisas que não posso te contar. É melhor assim." Em 1965, a tensão atingiu seu ponto máximo. Fidel e o Che se reuniram a portas fechadas no gabinete do líder cubano. Aleida esperou do lado de fora, ouvindo murmúrios que se transformavam em discussões, pausas longas, passos firmes. Quando finalmente a porta se abriu, Ernesto saiu com o olhar perdido. "Vou embora", disse sem mais explicação. Naquela noite, Aleida compreendeu que a história de sua vida estava prestes a mudar para sempre. Não houve despedidas longas, nem promessas impossíveis, apenas uma frase que se gravou em sua alma: "Se eu não voltar, Fidel cuidará de vocês." Essa frase, com o tempo, se tornaria uma ferida aberta. O Che partiu para um destino incerto e Aleida ficou em Cuba com seus filhos, agarrada à esperança de que o homem que amava voltaria. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e o único sinal de vida eram as cartas que chegavam de lugares distantes, cheias de palavras que soavam como despedidas disfarçadas. Enquanto isso, Fidel guardava silêncio. Já não mencionava Ernesto em seus discursos, já não perguntava por ele. Para Aleida, esse silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Passaram os anos, e o nome do Che começou a desaparecer dos lábios do poder, embora sua imagem continuasse viva nos corações do povo. Fidel e Aleida mal se cruzavam. Quando o faziam, ele evitava seu olhar. Ela entendia que entre ambos havia um segredo que nenhum estava pronto para dizer em voz alta. O dia em que as notícias chegaram, Aleida não precisou ouvir os detalhes. Soube o que havia ocorrido antes que alguém falasse. A revolução perdeu um de seus rostos mais intensos e Fidel, pela primeira vez, apareceu diante do mundo com um gesto que misturava tristeza e cálculo. Para Aleida, aquele dia foi o fim de tudo o que conhecia. Durante os 2 anos seguintes, Aleida viveu entre a esperança e o vazio. Sua casa em Havana era um refúgio cheio de lembranças, fotos e cartas que chegavam de forma esporádica. Cada envelope que tocava carregava o cheiro da distância. Sabia que Ernesto estava longe, em terras que ela mal podia imaginar. Não sabia exatamente onde, mas o sentia presente em cada canto de seu lar. As cartas do Che eram cuidadosas, escritas com uma mistura de ternura e resignação. Nunca falava de perigo, apenas de propósito. "Não se preocupe", dizia. "Tudo o que faço tem sentido." Mas entre as linhas se escondia uma despedida constante, um eco silencioso
que Aleida não queria ouvir. Enquanto isso, Fidel seguia consolidando seu poder. Seu rosto aparecia em todos os lugares. Suas palavras enchiam as praças, mas em seu olhar havia algo diferente, uma sombra que não se deixava ver completamente. Aleida o observava pela televisão e se perguntava se por trás daquele rosto firme havia um homem que também carregava dúvidas. Em 1966, os rumores começaram a circular. Alguns diziam que Ernesto estava na África, outros que havia retornado secretamente à América Latina. Aleida não sabia no que acreditar. Sua vida se reduzira a esperar, criar seus filhos e manter viva a imagem de seu marido, sem saber se ele ainda estava vivo. Um dia recebeu uma visita inesperada. Um mensageiro lhe entregou um envelope sem remetente. Dentro havia uma carta de Ernesto, mais breve que as anteriores. Tudo está mais difícil do que imaginava, dizia. Mas ainda acredito. Aquelas 3 palavras bastaram para que Aleida compreendesse que seu marido seguia avançando, embora o destino o levasse cada vez mais longe. O silêncio de Fidel se tornava mais notório. Não houve chamadas, nem mensagens, nem consultas. Era como se o Che tivesse deixado de existir oficialmente, como se o governo tivesse decidido apagar seu nome sem admiti-lo. Aleida não conseguia entender essa distância. Onde ficara a promessa de que cuidaria deles? Cada vez que o Che enviava uma nova carta, o tom era mais melancólico, falava menos do futuro e mais da lembrança. Aleida começou a perceber em suas palavras um cansaço profundo, não físico, mas da alma. Às vezes fechava os olhos e ouvia sua voz na memória dizendo: "A causa segue viva, mesmo que eu não esteja." Essa frase a perseguia nas noites. Fidel, por sua parte, mantinha uma calma que muitos confundiam com frieza. Mas em privado, segundo contam alguns de seus colaboradores, havia momentos em que seu silêncio se tornava insuportável. Dizia-se que passava longas horas sozinho, lendo relatórios, revisando decisões passadas. Talvez compreendesse que algumas dessas decisões tinham um preço humano alto demais. Um dia, Aleida ouviu um rumor em voz baixa. As missões de Ernesto não estavam recebendo o apoio necessário. Os suprimentos chegavam tarde. As ordens não coincidiam. No início não quis acreditar, mas com o tempo entendeu que algo não batia. Era possível que Fidel tivesse decidido não ajudá-lo completamente. Mas isso não é tudo. O que você descobrirá sobre as decisões de Fidel fará você repensar o que realmente significa a palavra irmandade. Aleida não se guardou nenhum detalhe. E se ainda não o fez, inscreva-se agora e fique, porque o que você está prestes a ouvir mudará completamente sua visão dessa história. Os meses avançavam e o silêncio se tornava insuportável. Ninguém falava do Che nos corredores do poder. Era um tema que devia ser evitado, um nome que devia ser pronunciado com cuidado. Para Aleida, essa omissão era mais cruel do que qualquer perda, porque o esquecimento, em sua forma mais fria, também pode ser uma condenação. As crianças cresciam perguntando pelo pai. Aleida contava histórias, mostrava fotografias, tentava manter viva a imagem daquele homem que acreditara em um sonho maior do que ele mesmo, mas em seu interior uma dúvida a corroía. Ele realmente ainda estava vivo. As noites em Havana eram longas. Aleida se sentava diante da janela e ouvia o som do mar. Em sua mente, a voz de Ernesto era tão clara que às vezes parecia que a chamava de longe. E embora ninguém o dissesse abertamente, todos sabiam que o final se aproximava. Foi então que o governo enviou à sua casa 2 oficiais, seus rostos sérios, suas palavras medidas. Aleida os olhou e soube antes que falassem. Não precisava ouvir os detalhes. O ar mesmo parou naquela sala. O que temera por anos se cumprira. Fidel apareceu horas depois, vestia de escuro, o rosto cansado.
A abraçou em silêncio. Disse que perdera um irmão, mas Aleida não pôde conter a amargura. Se era seu irmão, pensou, por que o deixou sozinho? Não disse em voz alta, mas pensou com tanta força que sentiu que ele ouviu igual. Naquela noite, Havana se cobriu de um silêncio denso. Aleida não chorou diante de ninguém. Esperou estar sozinha com as cartas de Ernesto sobre a mesa. Leu uma a uma, buscando sinais, respostas, qualquer coisa que lhe dissesse que seu sacrifício tivera sentido, mas só encontrou palavras que pareciam vir de outro mundo. Nos dias seguintes, Fidel falou ao povo. Seu discurso foi emotivo, quase poético. Leu uma carta escrita pelo próprio Che, uma carta que o povo não conhecia. Aleida a ouviu pela primeira vez ao mesmo tempo que todos. Nela, Ernesto renunciava a seus cargos, a sua cidadania, a tudo. Fidel disse que essa carta fora escrita tempo atrás, mas nunca explicou por que aguardara tanto tempo. Aleida compreendeu então que essa carta era mais do que uma despedida. Era uma ferramenta política, uma forma de fechar um capítulo que ele mesmo não queria deixar aberto. Em privado, Fidel a visitou novamente. Prometeu apoio, proteção para seus filhos, uma vida tranquila. Aleida aceitou por necessidade, não por confiança. Sabia que por trás de cada gesto amável havia algo mais, culpa, cálculo ou talvez ambos. Nas semanas que se seguiram, sua casa se encheu de visitas. Funcionários, amigos, jornalistas, todos queriam falar de Ernesto, de seu legado, de seu sacrifício. Mas Aleida só queria silêncio. Sentia que a história que o mundo contava não era a verdadeira, que o homem que amara se tornara um símbolo que já não lhe pertencia. Fidel, enquanto isso, transformou a figura do Che em um emblema, converteu-o em estandarte, em mito, em um rosto que representava algo maior do que sua vida. Aleida via essas imagens e sentia uma mistura de orgulho e raiva. Sabia que por trás do mito havia um ser humano e que esse ser humano fora abandonado pelo mesmo homem que agora o venerava. O tempo seguiu avançando, mas a lembrança não se apagou. Aleida se acostumou a viver entre homenagens e lembranças, a sorrir em cerimônias oficiais enquanto seu coração seguia cheio de perguntas. Fidel a mantinha perto, a protegia, mas nunca voltou a falar abertamente do tema. Era um pacto tácito de silêncio. Anos depois, quando o corpo do Che foi encontrado, Fidel organizou uma cerimônia monumental. Cuba inteira chorou o herói que simbolicamente retornara à casa. Aleida assistiu vestida de preto, observando Fidel, enquanto ele falava ao povo. Ouviu-o dizer palavras belas, mas em seu olhar viu algo mais: arrependimento. Após a cerimônia, Fidel se aproximou dela. Ninguém ouviu o que lhe disse. Mas Aleida, anos depois, revelou que foi naquele momento que entendeu a dimensão do peso que ele carregava. Não era apenas culpa, era o peso de ter escolhido a política sobre a amizade, o dever sobre o afeto. Desde então, cada vez que Fidel falava do Che em público, o fazia com uma mistura de admiração e melancolia. Aleida sabia que esse era seu castigo, viver o resto de seus dias lembrando a decisão que mudou o curso de suas vidas. Com o passar dos anos, Aleida aprendeu a conviver com a ausência. Sua vida se tornou uma rotina silenciosa, marcada por visitas oficiais, aniversários e homenagens que lhe lembravam o que perdera. Cada vez que pronunciavam o nome de Ernesto em um ato público, sentia que se falava de outro homem, não do que ela amara, mas do símbolo que a história decidira fabricar. Apesar de tudo, Fidel cumpriu sua promessa. Garantiu que os filhos do Che tivessem uma boa educação, uma casa digna e um futuro estável. Aleida agradecia, mas no fundo sabia que não era um ato de generosidade, mas uma forma de reparar um dano impossível de apagar. Fidel precisava se redimir, mesmo que em silêncio. Às vezes, nos atos comemorativos,
Aleida o observava de longe. Seus rostos se cruzavam entre a multidão e bastava um olhar para entender tudo. Nenhum precisava de palavras. Ele sabia o que ela pensava e ela compreendia o que ele não ousava dizer. Era um vínculo estranho, metade respeito, metade dívida. Os anos 70 passaram entre sombras. O país seguia mudando, a revolução se consolidava e a figura de Ernesto se elevava ao nível dos heróis intocáveis. Aleida participava de cerimônias, sorria diante das câmeras, mas ao chegar em casa, o silêncio era sua única companhia. Algumas noites, seus filhos lhe perguntavam por Fidel. Era amigo do papai? Diziam. Aleida demorava a responder. Não sabia que versão contar. A do irmão que o acompanhou até o fim ou a do líder que permitiu que partisse sem retorno. Terminava dizendo: sim, foram amigos, de uma forma que só eles entendiam. As homenagens continuavam ano após ano. O 9 de outubro se tornou um ritual nacional. Fidel pronunciava discursos carregados de emoção. Falava do Che como se ele ainda estivesse ao seu lado. Dizia que seu espírito seguia vivo em cada canto da ilha. Aleida ouvia essas palavras e se perguntava se ele realmente acreditava no que dizia ou se o fazia para acalmar sua própria consciência. Em 1987, quando se completaram 20 anos desde aquele dia fatídico, Aleida recebeu um convite pessoal de Fidel. Era a primeira vez em muito tempo que a chamava diretamente. O encontro era no Palácio da Revolução. Ela foi com o coração dividido entre o orgulho e o ressentimento. Fidel a recebeu com um sorriso amável. Falaram longamente sobre seus filhos, sobre o país, sobre as lembranças, mas por trás de cada palavra havia um silêncio mais eloquente. Aleida compreendeu que Fidel não buscava consolo nem perdão, buscava paz interior. Precisava saber que ela não o odiava. O que Aleida fará depois revelará algo que nem Fidel ousou admitir em público. Após aquele encontro, Aleida voltou para casa com sentimentos mistos. Vira em Fidel algo que nunca antes percebera: fragilidade. Por trás do uniforme e da voz firme havia um homem cansado, marcado por decisões impossíveis. Pela primeira vez, sentiu compaixão. Durante a década seguinte, sua relação se tornou estranhamente cordial. Não eram amigos, mas se entendiam. Fidel a incluía nos atos comemorativos. Enviava mensagens em datas especiais. Era como se tentasse manter viva uma conexão que nem o tempo nem a culpa haviam conseguido romper completamente. Às vezes, Aleida recebia chamadas do palácio. A voz do assistente dizia: "O comandante deseja saber como está." Eram gestos simples, mas para ela significavam muito. Não porque esperasse algo dele, mas porque compreendia que, no fundo, Fidel não podia escapar do passado. A lembrança de Ernesto seguia presente, não só em sua memória, mas em toda Cuba. Seu rosto adornava murais, cartazes, escolas, se tornara uma lenda. Mas Aleida sabia que por trás da lenda havia um homem que também tivera medo, dúvidas, contradições, e isso era o que ninguém queria ouvir. Às vezes pensava em como teria sido a vida se Fidel tivesse tomado outra decisão, se tivesse enviado ajuda, se tivesse arriscado mais, mas logo se detinha. Sabia que a história não se constrói com "se". A história se constrói com fatos e com silêncios. No entanto, a história tem uma forma estranha de voltar, e o que Aleida estava prestes a descobrir, muitos anos depois, mudaria tudo o que acreditava entender sobre o passado. Em 1997, algo mudou. Após 30 anos de busca, um grupo de investigadores anunciou que haviam encontrado os restos do Che na Bolívia. A notícia percorreu o mundo. Para Aleida, foi como abrir uma ferida que nunca terminara de fechar. Pela primeira vez, podia se despedir de verdade, mas também devia reviver a dor que tanto tempo tentara enterrar. Fidel
organizou uma cerimônia imponente em Santa Clara. O país inteiro se vestiu de luto. No centro da praça, o caixão coberto pela bandeira nacional repousava como símbolo de uma era. Aleida esteve lá com seus filhos. O ar era denso. A multidão guardava um silêncio solene. Fidel subiu ao palanque. Sua voz, grave e pausada, ressoou por todo o recinto. Falou de Ernesto, de seu coragem, de sua lealdade, de seu exemplo. Aleida o ouviu sem piscar. Quando ele mencionou seu nome, um calafrio percorreu seu corpo. Não eram palavras vazias, havia sinceridade em seu tom. Pela primeira vez, acreditou ouvir em Fidel algo que não era discurso, mas arrependimento. Após o ato, Fidel a procurou. Caminharam alguns metros longe da multidão. Seus passos ressoavam no chão de pedra. O encontraram graças a você, disse em voz baixa. Aleida o olhou surpresa. Eu não fiz nada, respondeu. Fidel sorriu com tristeza. Você guardou sua memória. Isso foi mais do que suficiente. Naquele dia, Aleida compreendeu que ambos compartilhavam uma mesma condenação. Recordar, ela carregava com a perda do homem que amara, ele com a decisão que o afastara para sempre. Nenhum dos dois podia mudar o passado, mas podiam aceitar que a história os unira mais do que os separara. Os anos que se seguiram foram de calma aparente. Fidel envelhecia, Aleida também. Seus encontros eram cada vez menos frequentes. Mas quando coincidiam, o silêncio entre eles já não era de reprovação, mas de reconhecimento. Sabiam que não havia mais nada a dizer. A história falara por eles. Às vezes, Aleida lembrava a última vez que viu o Che, seu sorriso cansado, seu olhar firme, seu abraço breve. Tudo acontecera tão rápido que mal tivera tempo de assimilar. Agora entendia que aquela despedida fora definitiva, embora nenhum o dissesse em voz alta. Nessas lembranças, Aleida encontrava tanto dor quanto paz, porque, embora tivesse perdido o homem que amava, também sabia que ele vivera fiel a si mesmo, não cedera à pressão, não renunciara a seus ideais, e isso, pensava, era sua verdadeira vitória. Nos últimos anos do século XX, Fidel começou a se mostrar mais reflexivo. Sua saúde já não era a mesma, e seus discursos, antes enérgicos, se tornaram mais pausados, mais humanos. Aleida notou a mudança. Já não era o homem invencível dos anos 60. Agora, falava com a serenidade de quem carrega demasiadas lembranças. Uma tarde, durante um ato comemorativo, Fidel se aproximou do microfone e disse algo que chamou a atenção de todos. Alguns homens vivem além de seu tempo, mas isso não os torna menos humanos. Aleida o olhou e, naquele instante, compreendeu que essas palavras eram dedicadas ao Che, mas também a ele mesmo. Os anos 2000 chegaram silenciosos para Aleida. Havana seguia sendo a mesma cidade, de ritmos lentos e ruas desgastadas, mas ela a observava com um olhar diferente. Cada canto lhe lembrava um fragmento de sua vida. O edifício onde conhecera Ernesto, a esquina onde o vira partir, a varanda onde esperara notícias que nunca chegaram. Tudo parecia suspenso no tempo. A essa altura, Aleida era uma figura respeitada, quase mítica. Os meios a procuravam, as instituições a homenageavam, mas ela se mantinha discreta. Não falava de Fidel, e quando o fazia, suas palavras eram medidas, cheias de um respeito distante. Sabia que em seus silêncios havia mais verdade do que em qualquer declaração. Fidel, por sua parte, se retirara pouco a pouco da vida pública. Suas aparições eram esporádicas, seus discursos escassos. A doença o obrigara a ceder o poder a seu irmão e, com esse gesto, uma era inteira chegara ao fim. Aleida o entendeu. Até os homens mais grandes devem enfrentar sua fragilidade. Durante esses anos, as visitas entre ambos se tornaram mais humanas. Sem câmeras, sem multidões, conversavam em privado, longe do bulício.
Já não falavam de política nem de revolução. Falavam da vida, dos filhos, do passar do tempo. Fidel se mostrava mais tranquilo, mas em seus olhos havia uma nostalgia profunda, uma que nem o poder, nem os anos haviam conseguido disfarçar. Aleida notava que cada encontro tinha um ar de despedida. Fidel falava devagar, escolhia as palavras com cuidado. Às vezes, no meio da conversa, ficava calado por longos segundos, como se buscasse na memória algo que nunca terminava de encontrar. Ela não o interrompia. Sabia que esses silêncios eram sua forma de confissão. Uma tarde, Fidel lhe perguntou: "Você ainda pensa nele?" Aleida sorriu com tristeza. "Todos os dias", respondeu. Ele assentiu sem olhá-la. "Eu também." Esse breve intercâmbio bastou para entender o que durante décadas permanecera oculto. Ambos haviam amado e perdido o mesmo homem, cada um à sua maneira. Com o passar do tempo, Aleida começou a notar algo diferente em Fidel. Já não tentava justificar suas decisões, nem ocultar suas emoções. Falava do passado, com uma serenidade que só concede a proximidade do fim. Em mais de uma ocasião lhe disse: "Vivi o suficiente para entender que o triunfo também tem seu preço." Aleida compreendia que esse preço se chamava solidão. Em 2010, durante uma de suas conversas privadas, Fidel lembrou Ernesto com uma mistura de orgulho e tristeza. Era o mais puro de todos, disse. Nunca permitiu que o corrompessem, nem o poder, nem o conforto. Pagou um preço alto por isso. Depois se quedou em silêncio, como se essas palavras tivessem esgotado sua força. Aleida o olhou em silêncio. Havia algo em seu tom que não ouvira antes. Vulnerabilidade. Era como se pela primeira vez o Homem de Ferro mostrasse o peso real de sua humanidade. Os encontros entre ambos se tornaram mais escassos. Aleida envelhecia com dignidade, Fidel com melancolia. Cada visita era um lembrete de que o tempo não perdoa nem os gigantes. A doença o debilitava, mas sua mente seguia lúcida. Às vezes escrevia notas, reflexões, pequenos fragmentos que guardava em um caderno. Em uma ocasião, Aleida o viu escrever durante longos minutos. Quando terminou, fechou o caderno e o segurou entre as mãos. "Este é meu castigo", disse, sem olhar para ninguém. "Recordá-lo todos os dias." Aleida entendeu que se referia ao Che, e por um instante sentiu pena. O homem que uma vez dominara a história, agora estava preso em suas próprias lembranças. A saúde de Fidel começou a deteriorar-se rapidamente. As notícias sobre seu estado eram discretas, controladas, mas Aleida sabia mais do que se dizia publicamente. Visitou-o em várias ocasiões e cada vez o encontrava mais frágil, mais humano. Já não restava traço do comandante invencível, apenas um ancião enfrentando seus fantasmas. Uma dessas tardes, enquanto conversavam no jardim, Fidel lhe disse algo que a marcou para sempre. "Aleida, às vezes penso que sobreviver não foi uma bênção, mas uma condenação." Ele se foi jovem, fiel a si mesmo. Eu fiquei vendo como tudo mudava, como os ideais se desvaneciam. Aleida não soube o que responder. Nessas palavras, havia um reconhecimento doloroso, o preço de ter escolhido o poder sobre a pureza. À medida que 2010 avançava, Fidel falava mais do passado do que do presente. Lembrava episódios, decisões, pessoas, mas sempre, mais cedo ou mais tarde, o nome de Ernesto aparecia. Era o único que me dizia a verdade sem medo. Repetia, e talvez por isso o deixei ir. Não suportava que me mostrasse o que eu já não era. Essas confissões, embora veladas, foram as que mais impactaram Aleida. Já não via o líder que mudara a história, mas o homem que carregava uma ferida que nunca fechara. Cada palavra sua era uma forma de reconciliar-se com o passado, sem admiti-lo abertamente. Os últimos anos de Fidel foram tranquilos,
mas cheios de introspecção. Escrevia mais do que nunca. Recebia poucas visitas e passava grande parte do tempo lendo. Aleida sabia que seu final estava próximo e, embora não o dissesse, sentia uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo que se iria com ele. Alívio porque talvez, ao morrer, enfim, encontrasse paz. No entanto, poucos sabem que, pouco antes desse final, Fidel revelou algo que jamais contara em público. Uma verdade que mudou não só a visão de Aleida, mas também a de toda uma geração. Uma das últimas vezes que o viu, Fidel estava sentado diante de uma janela. Lá fora chovia suavemente. Aleida se aproximou e sentou-se ao seu lado. Ele a olhou e sorriu debilmente. Pensei muito em Ernesto nestes dias, murmurou. Às vezes o sonho está igual como sempre me olhando com esses olhos que não perdoam. Aleida sentiu um nó na garganta. Não sabia se o que ouvia era uma metáfora ou uma confissão literal, mas compreendeu que Fidel passara seus últimos anos dialogando com um fantasma ao qual nunca deixara de temer. Pouco tempo depois, em 2015, Fidel fez sua confissão mais profunda. Foi em uma dessas tardes tranquilas, sem testemunhas nem gravadores. Olhou para Aleida com uma serenidade que só tem quem já não deve prestar contas a ninguém. Se pudesse voltar atrás, faria o que não fiz. Então disse, enviaria toda a ajuda possível, não o deixaria sozinho. Pensei que estava protegendo Cuba, mas me equivoquei. Aleida o olhou em silêncio. Não precisava de mais palavras. Essa frase era o pedido de perdão que esperara por meio século. Naquela noite, ao voltar para casa, se sentiu mais leve, não porque o passado tivesse mudado, mas porque, enfim, ouvira o que durante décadas acreditara impossível. Em 25 de novembro de 2016, Fidel Castro faleceu aos 90 anos. Cuba inteira chorou o líder. Mas, para Aleida, aquele dia teve um significado diferente. Não chorou o comandante, chorou o homem que, enfim, fizera as pazes com sua própria história. Durante o funeral, Aleida permaneceu em silêncio. Entre a multidão, observou o caixão passar diante dela e pensou em tudo o que vivera. Os sonhos, as perdas, as decisões que marcaram gerações. Em sua mente, uma única pergunta ressoava: quem teve uma vida mais plena? O que partiu fiel a seus ideais ou o que sobreviveu carregando com sua culpa? Essa pergunta a acompanharia até o fim de seus dias. Após a partida de Fidel, Havana se encheu de um silêncio diferente. Já não era o silêncio do medo, nem do respeito, mas o de uma era que chegara ao fim. Para Aleida, aquele dia marcou o fechamento simbólico de uma história que carregara por 6 décadas. Aos 87 anos, sentiu pela primeira vez que podia falar sem olhar por cima do ombro, sem temer o que diriam os outros. Durante anos, evitara entrevistas profundas. Sabia demais, vira demais, mas, com o passar do tempo, compreendeu que guardar silêncio era outra forma de permitir que as mentiras sobrevivessem. Assim, em março de 2024, aceitou sentar-se diante de uma câmera e contar o que nunca antes contara. A equipe de produção preparou tudo com cuidado. A luz era suave, o ambiente íntimo. Aleida se acomodou em sua cadeira e esperou o sinal. Quando a câmera começou a gravar, não duvidou nem um segundo. Sua voz, embora envelhecida, soava firme. Durante 57 anos calei, disse. Mas agora, antes que o tempo me cale, quero dizer a verdade. Essa frase marcou o início de uma confissão que o mundo não estava preparado para ouvir. Falou de sua juventude, de como conhecera o Che, da paixão que os uniu e do ideal que os separou. Lembrou os anos de revolução, os discursos, as promessas, os sonhos que pareciam eternos, mas também falou do desencontro, do momento em que a irmandade entre Fidel e Ernesto começou a rachar. Os jornalistas a ouviam sem interromper. Havia algo hipnótico em sua forma de narrar, uma mistura de ternura
e dureza. Não falava com ressentimento, mas com uma lucidez que só dá à distância. Fidel e Ernesto se amavam como irmãos, disse, mas a história os obrigou a se enfrentar. Um escolheu o poder, o outro a pureza. Essa frase se tornou o coração de seu testemunho. Ao longo da entrevista, Aleida lembrou os detalhes mais íntimos. Contou como Fidel a visitara após a tragédia, como prometera cuidar de seus filhos, como se tornara uma figura paterna para eles. Não posso dizer que foi um vilão, disse, mas também não posso dizer que foi inocente. Com os anos, aprendera que a história raramente é branca ou preta. A história, dizia, é feita de cinzas, de decisões que parecem corretas e terminam sendo devastadoras. Mas o que descobriu depois a obrigou a olhar esses cinzas de outra maneira, porque entre a culpa e o perdão ainda restava uma verdade que ninguém ousara pronunciar. A entrevista continuou por horas. Aleida falou da carta que Fidel guardara por 2 anos, de como aquele papel se tornara sua ferramenta mais poderosa. Essa carta foi seu escudo, explicou. Enquanto a teve, teve controle. Quando a mostrou ao mundo, já era tarde. Também falou do silêncio, de como Fidel evitara mencioná-lo nos primeiros anos após sua partida, como se apagar seu nome fosse uma forma de mantê-lo sob controle. O silêncio também é uma decisão política, disse Aleida, com um olhar que ainda conservava fogo. Os jornalistas ficaram impactados. Alguns tentaram mudar de tema, suavizar o tom, mas ela não permitiu. Esperei demais para dizer isso, respondeu. Não vou disfarçar a verdade. À medida que a conversa avançava, a voz de Aleida se tornava mais serena. Não havia ódio em suas palavras, apenas uma profunda compreensão. Durante muito tempo, culpei Fidel, confessou. O odiei em silêncio. Mas com os anos entendi que ele também foi vítima de seu próprio poder. A história o empurrou a decidir e decidiu o que acreditou necessário. Para então, a sala estava completamente em silêncio. Ninguém se movia. Cada palavra sua caía como uma pedra na água, gerando ondas que ninguém podia deter. Falou das últimas vezes que viu Fidel, das conversas tardias em que ele lembrava o Che com tristeza. Me disse que o sonhava frequentemente. Relatou que em seus sonhos Ernesto não falava, apenas o olhava, e ele acordava com a sensação de ter sido julgado sem palavras. Aleida fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e continuou. Às vezes penso que Fidel viveu mais do que queria viver, que sobreviver tanto tempo foi seu castigo. A entrevista se transformou em uma confissão coletiva. Já não era apenas Aleida falando do passado, era o passado falando ao presente. Cada frase sua desmontava décadas de propaganda, de versões oficiais, de verdades incompletas. Eu não quero destruir legados, disse em um momento. Quero humanizá-los, porque tanto Fidel quanto o Ernesto foram homens. Homens com virtudes e defeitos, com grandezas e misérias. Os mitos são cômodos, mas a verdade sempre é incômoda. Essa foi talvez a linha mais poderosa de toda a gravação. Após horas de testemunho, Aleida pediu uma pausa, tomou água, fechou os olhos e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, sem que ninguém pedisse, retomou. Há algo que nunca contei publicamente, disse. Os técnicos voltaram a gravar. Em 2015, Fidel me confessou algo que mudou tudo o que acreditava saber sobre ele. O ambiente se tensionou, ninguém respirava. Me disse que se pudesse voltar atrás, enviaria um exército inteiro para buscar Ernesto, que naquele momento acreditara estar fazendo o correto, mas se equivocara. Me pediu perdão, não com essas palavras exatas, mas com essa intenção. Aleida fez uma pausa, seus olhos brilhavam, e quando o ouvi, algo dentro de mim se liberou. Para ela, essa confissão tardia foi o fechamento que nunca imaginara ter. Não apagou o passado, mas lhe deu sentido. Desde então,
Aleida viveu com uma calma que nunca antes sentira. Já não buscava justiça nem explicações. Compreendera que, às vezes, a verdade não cura, mas, pelo menos, alivia. Nos meses seguintes, se dedicou a escrever suas memórias, não para publicá-las imediatamente, mas para deixar um testemunho que não dependesse da interpretação de outros. Queria que suas palavras fossem seu legado, sua última forma de honrar Ernesto sem ocultar o que vivera. Escrevia devagar, com a paciência de quem revisa sua própria vida com lupa. Em cada página havia lembranças, diálogos, silêncios e, em cada linha, uma verdade: que amar um homem que pertence à história é também uma forma de perdê-lo para sempre. Uma noite, enquanto revisava um capítulo, escreveu uma frase que se tornaria central em seu livro. Fidel escolheu sobreviver. Ernesto escolheu se manter puro. Nenhum dos dois foi completamente feliz. Quando terminou de escrevê-la, ficou observando o papel por vários minutos. Depois, sorriu. Enfim, entendia o que levara toda uma vida para aceitar, que ambos os homens haviam sido prisioneiros de suas decisões. O amanhecer em Havana tinha um ar diferente para Aleida. Os dias já não se mediam em datas históricas nem aniversários, mas em pequenos rituais. Regar as plantas, revisar cartas antigas, olhar fotografias que o tempo começara a desgastar. Vivia rodeada de lembranças, mas sem medo delas. Após tantos anos, fizera as pazes com seu passado. Aos 87 anos, Aleida March era mais do que a viúva do Che. Era um testemunho vivo, uma voz que presenciara o nascimento, o auge e a decadência de uma revolução que mudara o rumo do continente. Os jovens a procuravam não para falar de política, mas para ouvi-la falar da alma humana, do que ocorre quando os ideais colidem com a realidade. Seus netos a visitavam toda semana. Pediam que contasse histórias dos tempos antigos, como eles diziam. Aleida os olhava e sorria. Não foram tempos antigos, respondia. Foram tempos intensos. Sabia que para eles tudo aquilo era história distante, mas para ela seguia sendo sua vida. Nas paredes de sua casa pendiam retratos de Ernesto em diferentes etapas: o guerrilheiro, o médico, o pensador. Também havia uma foto de Fidel, tirada em seus últimos anos. Muitos se surpreendiam ao vê-la ali. Por que a conserva? Perguntavam. Ela respondia sempre o mesmo: porque minha história não existiria sem ele. Essa frase simples e dolorosa resumia uma verdade profunda. Aleida entendia que sua vida estivera inevitavelmente entrelaçada com dois homens opostos, um que encarnava a pureza dos ideais e outro que representava o peso do poder. E entre ambos, ela fora a ponte silenciosa que os uniu e os sobreviveu. Com o passar do tempo, aprendeu a olhar para trás sem amargura. Não porque esquecera, mas porque compreendera. O rancor não muda o passado, dizia, só o repete em silêncio. Essa serenidade surpreendia muitos. Alguns pensavam que se rendera, outros acreditavam que se tornara indiferente. Mas Aleida sabia que aceitar não é render-se e que perdoar nem sempre significa justificar. Embora poucos soubessem, por trás dessa calma havia imagens que ainda a visitavam nas noites, cenas que só ela presenciara e que durante uma de suas últimas entrevistas finalmente ousou revelar. Durante uma de suas últimas entrevistas, lhe perguntaram diretamente: perdoou Fidel? Aleida ficou calada alguns segundos antes de responder. Perdoar implica que houve intenção de danificar, disse finalmente. Não acredito que ele quisesse o final que teve Ernesto. Acredito que suas decisões o levaram a isso, mas não por maldade, mas por cálculo. E, embora me doesse, aprendi a entendê-lo. Essa resposta deixou o jornalista em silêncio. Aleida não buscava absolver nem condenar. Seu objetivo era explicar. Fidel não foi um monstro, acrescentou.
Foi um homem que escolheu a estabilidade de um país sobre a lealdade de um amigo e, nessa escolha, perdeu algo que nunca recuperou: sua paz. Com os anos, Aleida começou a dar palestras privadas, encontros pequenos, onde compartilhava fragmentos de sua vida. Não falava com grande eloquência, mas com uma calma que convidava à reflexão. Dizia que a história devia ser contada com matizes, porque os extremos só servem para ocultar a verdade. Uma tarde, durante uma dessas palestras, uma jovem lhe perguntou: "Acredita que Ernesto morreu por Fidel?" Aleida suspirou e respondeu: "Não. Ernesto morreu pelo que acreditava, mas sim acredito que Fidel poderia ter mudado o final, e não o fez." A sala ficou em silêncio. Essa frase bastou para resumir o que a história nunca ousara dizer em voz alta. Desde então, Aleida começou a receber cartas de pessoas de todo o mundo. Alguns agradeciam por falar, outros pediam conselho, outros simplesmente queriam saber como se sobrevive a tanto. Ela respondia com frases breves, mas cheias de sabedoria. Sobrevive-se quando se deixa de lutar com o que já não pode mudar. Sua vida se tornou um exemplo de serenidade diante da tragédia. Já não falava de revolução, mas de humanidade. A verdadeira revolução, dizia, é aprender a compreender o outro, mesmo quando o outro quebrou seu coração. Em uma entrevista posterior, lhe perguntaram o que aprendera de Fidel. Sua resposta foi simples: "Aprendi que o poder sem empatia se torna prisão." E quando lhe se perguntaram o que aprendera do Che, disse que a pureza sem prudência também destrói. Essa dualidade definia sua visão final do mundo, o equilíbrio entre os sonhos e as consequências. Toda manhã, Aleida abria as janelas de sua casa e deixava entrar a luz. Às vezes falava sozinha, como se conversasse com os fantasmas do passado. Nesses monólogos íntimos, se dirigia tanto a Ernesto quanto a Fidel, não com reprovações, mas com perguntas que o tempo nunca respondeu. Fizeram bem? Valeu a pena tudo o que perdemos? Quando chegava a noite, Aleida costumava sentar-se diante de um pequeno altar onde guardava as poucas coisas que ainda conservava de Ernesto: uma foto, uma carta e um relógio parado na hora exata em que soube que ele não voltaria mais. O observava em silêncio, sem lágrimas, como quem contempla uma ferida que aprendeu a aceitar. Às vezes, as lembranças voltavam com força: as risadas dos primeiros anos, as longas conversas entre Fidel e Ernesto sobre o futuro, aquela sensação de estar vivendo algo maior do que eles mesmos. Mas depois chegava o silêncio, o eco das decisões que separam caminhos e mudam destinos. Em uma carta que escreveu ao completar 87 anos, Aleida deixou uma reflexão que resume toda a sua vida: não há heróis puros, nem vilões absolutos. Há seres humanos enfrentados a circunstâncias que os superam. Essa carta se tornou parte de seu legado. Muitos a citam como uma das frases mais humanas pronunciadas por alguém tão próxima ao poder. Continua recebendo visitas, respondendo perguntas, compartilhando sua história com a calma de quem já não precisa provar nada. Enquanto tiver voz, costuma dizer: "Seguirei contando o que vi, não para julgar, mas para entender." No dia em que deu sua última entrevista, pediu que não houvesse luzes fortes nem maquiagem. "Não quero parecer outra pessoa", disse. "Quero que as pessoas vejam uma mulher que viveu com a história nas mãos e ainda tem algo a dizer." A gravação durou 3 horas. Aleida falou de tudo: de seu amor por Ernesto, de seu respeito por Fidel e dos anos em que escolheu o silêncio. Ao final, o entrevistador lhe fez uma pergunta que pareceu deter o tempo: para quem foi melhor? Para Fidel ou para o Che? Aleida fechou os olhos por um momento, respirou fundo e respondeu com voz serena: "Depende de como se define viver. Fidel teve tempo, Ernesto teve coerência, um sobreviveu, o outro se manteve fiel. Talvez
os dois tenham perdido, ou talvez os dois tenham ganhado. Essa foi sua última resposta gravada. Após a entrevista, Aleida ficou alguns minutos sozinha no estúdio, olhou para a câmera apagada e murmurou: "A história não me pertence, mas pelo menos já a contei." Os meses seguintes transcorreram em calma. Aleida passa seus dias lendo em sua varanda, observando o vai e vem das pessoas pelas ruas empedradas de Havana. Cada entardecer, quando o sol se tinge de vermelho sobre os telhados, costuma dizer: "Essa é a cor dos começos." Seus filhos e netos a visitam com frequência. Às vezes, a encontram revisando velhos papéis, outras olhando com ternura uma fotografia do Che, que guarda em uma moldura de madeira desgastada. "Assim quero lembrá-lo", diz, "não como o símbolo, mas como o homem." A esta altura de sua vida, Aleida fala com liberdade. Disse tudo, sem dramatismos. Transformou o silêncio em memória e a memória em ensino. Sabe que seu testemunho não mudará já a história oficial, mas sim a maneira como o mundo a compreende. Em suas conversas mais íntimas, repete uma frase que se tornou sua filosofia: "Ninguém pertence completamente à história, mas todos deixamos algo nela." Alguns meios internacionais tentaram converter suas palavras em escândalo. Ela, no entanto, se manteve firme. "Não quero criar heróis nem vilões", disse. "Só quero que se entenda que mesmo os gigantes têm medo." Em um de seus aniversários mais recentes, rodeada de sua família, pronunciou um brinde que todos lembraram: "Brindo pelo passado, porque já não dói, e pelo futuro, porque ainda nos pertence." Em seu olhar havia serenidade, não despedida, a tranquilidade de quem fez as pazes com o tempo. Aleida desfruta da calma que antes não conhecia. Passeia por seu jardim, lê cartas antigas, conversa com seus netos sobre os dias na serra e sorri ao ver como sua história passou de ser um segredo a se tornar ensino. Sua casa, cheia de fotografias e lembranças, se transformou em um santuário da memória. Em uma prateleira, conserva 3 objetos: a carta de despedida do Che, uma fotografia de Fidel em sua velhice e uma flor seca que guarda desde os anos da Revolução. "É meu altar da verdade", explica, "porque a verdade nem sempre brilha, mas nunca morre." Após aquela última entrevista, Aleida March decidiu se retirar da vida pública. Já não dá declarações nem participa de atos comemorativos. Diz que é momento de deixar que a história fale por si só. Vive em paz, rodeada de sua família e das lembranças que escolheu compartilhar com o mundo. Sua voz segue ressoando em documentários, gravações e corações, lembrando que a verdade nem sempre se grita. Às vezes, simplesmente se sussurra com o passar do tempo. O documentário, com seu testemunho, se tornou um fenômeno, não pelo escândalo, mas pela humanidade que transmitia. Em cada palavra de Aleida, o público descobriu que as grandes figuras não são deuses, mas seres imperfeitos, que também duvidam, sentem e amam. Seu legado não foi político, mas humano. Ensinou que compreender não significa justificar e que o perdão não apaga o passado, mas pode lhe dar sentido. Nos últimos minutos daquele documentário, a câmera focou seu rosto enquanto dizia: "Fidel escolheu o poder. Ernesto escolheu a pureza. Eu escolhi sobreviver para contar. E no final, acredito que os 3 fizemos o que pudemos." Essa frase fechou sua história. Desde então, muitos visitam sua casa. Hoje, um lugar de memória sobre uma mesa de madeira ainda repousa a velha máquina de escrever com a qual redigiu suas memórias. Em uma folha sublinhada com lápis, se lê uma última reflexão: a história não pertence aos vencedores nem aos vencidos. Pertence a quem ousar recordá-la sem mentir. E é aí onde Aleida March segue vivendo, entre a verdade e a memória, entre o amor e a culpa, entre o mito e a humanidade.
E assim termina a história de Aleida March, a mulher que guardou silêncio por quase 6 décadas e que, ao final, decidiu revelar a verdade que mudou para sempre a forma como entendemos Fidel e o Che. Uma história onde a lealdade, a culpa e o poder se entrelaçam até se tornarem indistinguíveis,